Pessoal, tudo bom? Bom, essa então é a nossa primeira aula no curso de Metodologia do Treinamento de Força e Potência nos Esportes. Nós estamos no primeiro módulo, esse módulo contempla essas três aulas: Força, Velocidade, Trabalho e Potência, Análise da Curva Força-Tempo e Análise da Curva Força-Velocidade. Ok? Meu nome é Bernardo, e espero que vocês aproveitem essa aula aí. Qualquer dúvida depois vocês coloquem, por favor, nos comentários da aula e que depois eu vou ter o maior prazer de responder e discutir com vocês. Tudo bem? Então vamos voltar lá à nossa aulinha. Bom, o que a gente vai estar discutindo aqui nessa aula, gente? Conceitos básicos sobre força e potência, né? Por que eu coloquei basicamente esses conceitos para a gente estar discutindo logo de cara, né? Tem as equações aí na conotação científica, que muitas vezes as pessoas assustam, não é para assustar, eu vou estar discutindo cada um desses conceitos aí com vocês, mas eu coloquei no primeiro momento, porque se a gente pega aqui, ó, saltos, mudanças de direção, sprints, lançamentos, golpes, chutes, né? Qualquer tipo de ação que você tenha em várias modalidades aí esportivas, né? Eles representam expressões de potência muscular. Então, no primeiro momento, a gente discutir o que é a potência, o que é a força, trabalho, impulso, momento, todas essas relações aí mecânicas, todas essas relações físicas, elas são muito importantes para futuramente a gente conseguir entender os métodos. E a gente entendendo bem essa base, que é pesada, da física, da mecânica, a gente vai conseguir entender muito bem depois as relações aí da mecânica muscular e a gente vai entender a aplicação especificamente de todos esses métodos de treinamento no esporte, aí, no treinamento de força e potência, ok? Então, voltando lá para o nosso slidezinho caótico, tá? Todas essas equações aqui que eu coloquei são equações impulso, velocidade média, trabalho, velocidade instantânea, potência, força, momento e aceleração. Eu vou estar discutindo com vocês aqui com um pouco mais de detalhe e um pouquinho mais devagar aqui agora. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou compartilhar uma luzinha, aí, beleza. E coloquei lá esses conceitos aí para a gente estar agora discutindo. Então, o que eu vou fazer é discutir com vocês aqui bem detalhadamente isso daqui, de uma forma um pouco mais simples, para a gente entender esses conceitos. Então, o que é, primeiramente, gente, ó, velocidade? Lá naquele slide, eu coloquei duas velocidades, uma velocidade média e uma velocidade instantânea. Então, eu vou colocar aqui para a gente ó, o que é chamada velocidade média, que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, a letrinha grega aqui, ó, o delta, ele mostra para a gente a variação. Então, o que significa a variação? Eu vou ter, por exemplo, aqui ó, um espaço final menos um espaço inicial e o tempo, eu vou ter um tempo final menos um tempo inicial. Então, isso daqui é uma variação de espaço, é o delta S dividido por delta T. Quando eu tiver isso daqui, eu vou estar falando especificamente da velocidade média, ok? O que é a aceleração agora? A aceleração, gente, ela é a taxa de mudança na velocidade. Quando você, por exemplo, você pisa no acelerador do seu carro, você promove uma variação na velocidade, ou acelera aí o carro, aumenta a velocidade. Então, o acelerador, basicamente, é uma forma de você aumentar, de você promover uma taxa de alteração na velocidade. Então, por isso que o pessoal coloca na física que a aceleração é a variação da velocidade. Mas, cientificamente, o pessoal vai colocar que é a derivada da velocidade. Okay? Se você fizer a primeira derivada da velocidade, você vai ter a aceleração. Como é que a gente vai definir aqui? Ó? Se velocidade é a variação do espaço do deslocamento em função do tempo, a aceleração vai ser a variação da velocidade em função do tempo. Aqui eu não coloquei, né? Mas no sistema internacional, importante, isso daqui é medido em metros por segundo. E aqui a aceleração, né, vai ser metros por segundo ao quadrado. Por que isso? Ó? Porque velocidade é metros por segundo e tempo é segundo. Então aqui a gente vai ter essa grandeza em metros por
segundo por segundo, que é metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, a gente já definiu aqui velocidade e que a gente definiu aceleração. Ok? Agora, uma grandeza extremamente importante para a gente aqui, ó, força. Todo mundo já ouviu falar da segunda lei de Newton, né? Que colocou que a força é diretamente proporcional à massa multiplicado pela aceleração. Vou colocar até um detalhe aqui, ó, que a força ela é uma grandeza vetorial, ou seja, né, ela tem direção, ela tem sentido. É diferente de uma outra grandeza física que a gente chama de grandeza escalar, como por exemplo a massa. A massa ela é uma grandeza escalar, ela só cresce em tamanho. Agora a força não. Ó. Você pode pegar uma massa, você pode deslocar ela no sentido vertical, você pode deslocar ela no sentido horizontal. Então a força ela é uma grandeza física chamada de vetorial. Né? Literalmente, quando você pega alguns implementos que você usa para fazer treino de força, como dumbbell, como kettlebell, como barbell, com barras, anilhas, halteres, ou kettlebells, eles são basicamente massas. E a massa por si só é uma grandeza escalar, ela não tem sentido. Você dá sentido a essa massa quando você altera a velocidade dela, você impõe uma aceleração, aí necessariamente você faz força, ok? Então a massa por si só, que você está usando no treinamento, ela literalmente ela não tem sentido. Ela passa a ter sentido a partir do momento que você acelera ela. Então, nós pegamos as massas e nós aceleramos, então nós produzimos força. Força é diretamente proporcional à aceleração, gente. Então, a aceleração produz força, força produz aceleração de uma determinada massa. Agora, aqui, ó, a aceleração de um determinado objeto já é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa desse objeto, menor a aceleração. É mais difícil você acelerar, promover o que? Uma mudança na velocidade, especificamente, de um objeto que tem muita massa. Por isso que a massa ela é basicamente uma representação numérica da inércia do objeto. Primeira lei de Newton, né? Todo objeto ele permanece em repouso até que uma força atue sobre ele. Então, as massas lá na academia, elas estão em repouso. Uma barra de levantamento olímpico está lá parada no chão. Quanto mais massa tiver naquela barra, mais difícil você promover uma variação na velocidade. Mais força você vai ter que fazer. Tá? Então, é por isso que é muito difícil, num levantamento olímpico, a gente vai ver um pouco mais para frente isso na aula específica, você promover uma variação na velocidade quando a massa a ser levantada é muito grande. Okay? A massa é uma representação numérica da inércia dos objetos. Okay? Outro conceito que a gente vai estar estudando aqui, ó, o conceito chamado de momentum, que é representado pela letrazinha aqui, ó, Q. Tá? O momentum já é o produto da massa, multiplicado pela velocidade. Outra grandeza, o impulso, que é o produto da força e o tempo de aplicação desta força. E outra grandeza, o trabalho, aqui, ó, que é a força multiplicado pelo deslocamento. Quanto que você desloca efetivamente uma determinada força é um determinado trabalho que a gente vai estar fazendo. E a potência, que é a taxa de produção de trabalho. É isso daqui que é potência. Então, num primeiro momento, mas potência é força multiplicada por velocidade. Também é, mas a gente vai entender o porquê. Mas, na verdade, potência, num primeiro momento, a gente define como a taxa de produção de trabalho. O músculo esquelético, gente, ele faz trabalho o tempo todo. A gente está efetivamente assim, o tempo todo deslocando o músculo esquelético, ele tem origem e tem inserção, a gente estudou isso na anatomia. E quando você movimenta o músculo está fazendo trabalho. Né? Quem vai estudar um pouco mais para frente, até pretendo colocar algumas aulas a respeito disso um pouco mais para frente, não especificamente nesse curso, mas a hipertrofia, especificamente um dos aspectos que determina a resposta hipertrófica hoje é o trabalho muscular. O trabalho mecânico da contração do músculo esquelético determina algumas sinalizações intracelulares que proporcionam maior ou menor resposta
hipertrófica aí no caso, ok? Então, trabalho mecânico é um conceito muito importante que a gente tem que levar em consideração, guardar com bastante carinho aí para a gente entender algumas respostas adaptativas. Tudo bem? Olha só. Opa, compartilhei errado aqui, desculpa. Voltando para a telinha aqui. Olha lá. Por que também o pessoal coloca que potência é força multiplicado por velocidade? Se a gente pegar aqui essa formulinha que eu coloquei aqui, ó, potência, trabalho sobre unidade de tempo, e eu fizer isso aqui, ó, potência é força multiplicado por deslocamento dividido por tempo. O que eu fiz aqui? Eu não fiz nada, eu simplesmente aqui troquei 6 por meia dúzia, ó, porque eu coloquei a definição de trabalho aqui, ó. Só que aí quando eu coloco a definição de trabalho aqui, ó, que é o delta S, horrível minha letra aqui, ó. Olha só, o que apareceu? Distância dividido por tempo. O que é isso daqui que a gente definiu lá no comecinho, ó? Velocidade. Então, por isso que eu posso colocar que potência é força multiplicado por velocidade. Tá aqui, ó. Mas tudo vem da análise de potência, taxa de produção de trabalho. Gente, existe uma relação diretamente proporcional entre força, entre potência e velocidade, tá? Então, é muito difícil você fazer um indivíduo ganhar potência muscular sem que ele ganhe força. Você pode fazer com que o indivíduo ganhe potência sem necessariamente mexer muito na força, mas vai ter que mexer muito na velocidade de contração. Isso é um critério que depois a gente vai ver para a adoção de determinados métodos de treino. Mas, basicamente, todos os métodos de treinamento eles vão ser regulados por essas relações físicas que a gente viu. E ou você está aumentando a potência pelo viés da força, ou você está aumentando a potência muscular pelo viés da velocidade de contração. Então, basicamente, todos os treinos eles são de potência. E quando a gente coloca assim essas coisinhas que tem na literatura do treinamento, ó, fazer treino de força e potência, é meramente uma divisão didática, né? Porque você, na verdade, está fazendo simplesmente todos os treinos de potência, ou você está enfatizando pelo viés da força, ou você está enfatizando pelo viés da velocidade de execução dos movimentos, pela velocidade de contração, pela velocidade de deslocamento angular. Enfim, são esses conceitos, tá? Tudo bem? Claro, então aqui em relação a isso daqui, esses conceitos vão voltar inúmeras vezes, tá? Então não estou muito preocupado em colocar eles detalhadamente aqui agora, porque a gente vai ter que voltar nesses conceitos inúmeras vezes. Então eu vou avançar com vocês aqui, ó, agora aqui nos slides. Tranquilo, então, em relação a essas análises que a gente vai fazer, né? Então, o que eu coloquei nesse outro slide aqui é simplesmente tudo que eu acabei colocando ali também para vocês naquele quadrinho branco ali, aqui de compartilhamento. São as fórmulas, a conotação científica de tudo que eu coloquei, tá? Uma ressalva, tá? Tem vários professores aqui que estão fazendo o curso aqui comigo, pô, queria agradecer pra caramba a presença dos professores, a presença de alguns colegas meus na área que fazem pesquisa, é um prazer enorme estar podendo contribuir também com vocês, trocar algumas informações científicas. Então aqui eu vou tipo dos 8 ao 80, tá? Eu sei que tem gente aqui que está na graduação, que deve estar assustado com essas coisas que eu acabei de colocar, e tem gente que está olhando assim, pô, isso aí é muito óbvio, isso é muito fraco, então eu vou tentar fazer um do 8 ao 80, né? Essas medidas que a gente acabou de ver, né, de força, potência, mecânica, olha só, elas não são diretamente uma quantificação do gasto energético dos movimentos. Então eu peguei esse trabalho de potência nos esportes, né, um trabalho pesadíssimo aí da parte mecânica, né, e ele coloca muito bem para a gente, né, tem uma briguinha, para falar a verdade, entre a biologia e a parte de exatas, né, a mecânica, né, porque as quantificações que a gente está fazendo efetivamente externas, o trabalho mecânico externo, ele não reflete o trabalho mecânico muscular, ele não reflete necessariamente a potência muscular. Essas são medidas indiretas. Assim, olha, eu medi a força aqui que você fez para levantar essa barra de 100 quilogramas no chão. Você acelerou essa barra. Essa é uma medida diretamente de força muscular? Não. Essa é uma medida de força externa, é o output que a gente chama.
As medidas internas, o input, eles não são quantificados assim tão facilmente, né? Tão facilmente, igual a gente fez aí nessas slides anteriores, tá? Então, uma ressalva que a gente tem que fazer em relação a essas quantificações que a gente está fazendo, ó, são as quantificações do trabalho mecânico não são uma medida direta do gasto energético dos movimentos. A força externa e a potência mecânica não são medidas diretas da força e da potência muscular. Então, a gente vai falar informalmente aqui, ó, aumentou a potência muscular, aumentou a força muscular, mas se você for pegar pesado na pesquisa, você não tem medidas diretas disso daqui. A gente tem medidas externas. A gente tem medida do output, ok? Aí, nesse caso, continuando aqui, ó, a potência mecânica ela pode ser estimada através da potência das articulações ou via soma da cinética, atrito, gravitacional, e aqui a gente pode perder na forma de calor para o ambiente. Então, aqui, ó, quem é da área da pesquisa, eu vou recomendar especificamente que depois leiam esse paper, que esse paper está fazendo umas revisões aí, uma revisão muito pesada da literatura a respeito da quantificação da potência da articulação, e ele faz uma proposta, né, de medida de potência aí da articulação, somando cinética, de atrito, menos a gravitacional e menos a que a gente acaba perdendo efetivamente para o ambiente na forma de calor. E aí vocês vão fazer bem bacana todas essas equações, todos esses cálculos. Quem quiser trabalhar especificamente na área de pesquisa com treinamento de força e potência e fazer pesquisas na área cinemática, né? Eu tenho vários colegas que trabalham na área de análise cinemática, põe marcadores especificamente nas articulações, os indivíduos fazem determinados padrões de movimento no laboratório e efetivamente depois são feitos cálculos de momento, cálculos externos, né? Momento, força, potência, velocidade de execução dos movimentos. Então, para quem está na área de pesquisa, só fazer um adendo em relação a isso daí. É perigoso a gente fazer uma extrapolação, né? Potência muscular, tal, para o output, a potência externa. Ok? Então, essa foi uma viagem junto com o pessoal da pesquisa. Ok? Quem está na graduação ainda, calma, que a gente vai ver coisa um pouco mais tranquila. Ok? E, para a gente terminar, efetivamente, essa nossa discussão, eu botei um resuminho aqui, tá, gente? Que a gente tem na literatura, sobre todos esses conceitos que a gente viu. Então, aqui, ó, massa multiplicado por velocidade, você tem o momento, força, massa multiplicado por aceleração, a segunda lei de Newton, torque, outro conceito que a gente nem discutiu aqui, que é a força rotacional, quando você tem um braço, né, de alavanca. Pressão, outro conceito também que a gente não viu, que é a força dividida por área. Olha aqui o metabolismo energético, ele está aqui, ó, né? O metabolismo aeróbio, anaeróbio, ele está fornecendo energia para o trabalho mecânico da contração do músculo esquelético, que mudando em função do tempo vai ser responsável pela expressão da potência. Aqui o deslocamento, a velocidade, a aceleração. Então, isso aqui é um resuminho, né, bonitinho, aí, todo elegante, que a gente acha na literatura sobre fundações mecânicas, aí, mecanismos, base mecânica para o treinamento de força e potência. E agora, para a gente finalizar mesmo, né, esses conceitos eles vão ser importantes para que nas próximas aulas a gente entenda um pouquinho do que eu vou colocar, que é a tal da mecânica muscular, onde a gente vai analisar tempo para a produção de força, a relação tensão, comprimento dos sarcômeros, a relação força-velocidade e especificamente o tipo de ação muscular, que embasa a aplicação de um dos métodos de treino mais bacanas que tem, que é a pliometria, onde a gente vai ver estocagem de energia potencial elástica, interação de elementos contráteis e elásticos e os reflexos de estiramento, basicamente. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aula do curso aí de metodologia do treinamento de força e potência e espero que vocês tenham aproveitado e a gente vai dar continuidade nesses assuntos nas aulas subsequentes. Ficou com alguma dúvida? Não conseguiu acompanhar alguma coisa? Você pode rever aí o vídeo, mandar um comentário lá sobre a aula para mim lá na plataforma e colocar algumas dúvidas que você quiser, seja na plataforma ou também lá no nosso grupinho do Telegram. Beleza? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.